nós vamos iniciar com os prolegômenos. Lá vai. É linda essa imagem, né? Muito linda. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Ou seja, esses fenômenos estão fora da ciência humana, ou seja, fora da ciência formal, né? A ciência materialista. Continuando. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos han provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. A força espiritual. Ó. Interrogada acerca de da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Bom, foi interrogada aqui a natureza, né? A natureza da força que diz que existia no mundo espiritual. E eles disseram ser pertencer aos seres espirituais, ou seja, aqueles que morreram e passaram para o outro plano, um plano de vibração diferente do material. Essa é a revelação dos Espíritos, demonstrando para nós o grande conhecimento do plano espiritual. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo... Oi. Oi? Alguém falou? Pode dizer, diga. É porque agora eu estou falando e eu acho que não está me ouvindo. Esse primeiro parágrafo aí, Rubinho, que eu achei meio confuso. Tu pode me dar uma explicação maior? Aqui, esse começo aí. Entendeu? Tá meio... Diz aí. Começa aí. Sim, o começo. Esse começo aqui, lá da... Leia aí um pouquinho para eu entender onde é que estou. A década terminou. Aquele segundo parágrafo, primeiro parágrafo, quando se mudou do introdução, aí. Aqui. Fenômeno. Eu queria que tu me desse uma explicação aí, porque essa parte eu não entendi muito bem. Qual o significado desse fenômeno aí? Entendeu? Esses fenômenos espirituais. A manifestação dos espíritos. É isso que ele está dizendo. Essa manifestação dos espíritos, ela se dá em toda parte. Mostrando que existe uma coisa diferente. Uma inteligência diferente. Uma vontade diferente. Entendeu? Ou seja, daí estaria fora do entendimento do homem, seria, né? A coisa que você não tem um conhecimento mais aprofundado disso? Isso mesmo. Sim. Ou seja, esses fenômenos o homem não conhecia ainda. Ou seja, não estava organizado do jeito que Kardec organizou. Era desconhecido, né? Eram desconhecidos. Por isso que ele diz, bem aqui em cima, os fenômenos alheios às leis da ciência humana. Ou seja, os fenômenos que a ciência humana, essa ciência normal, não conseguiam captar, porque estavam alheios. Ou seja, ela não se preocupava e nem pensava que existia. Aí eles vieram do plano espiritual, fenômenos completamente estranhos para eles que não conheciam, demonstrar a existência desta outra força que é invisível. Tá, entendi. Certo? A força é invisível. E essa força invisível começou a demonstrar para os que estavam aqui, os vivos, no corpo, de que havia uma outra força do lado de lá, e que esta outra força do lado de lá nada mais eram do que fenômenos de pessoas que já haviam morrido
e que vieram demonstrar para quem estava aqui a realidade desses fenômenos. Ou seja, a realidade de um mundo em que a ciência nem pensava em pesquisar, nem pensava em estudar. Melhorou? Melhorou, agora deu para acompanhar o raciocínio. Então vamos lá. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato natural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patente a todos. Olha só, o que ele está dizendo aqui é que esses fenômenos, eles se apresentavam em todas as épocas, em todos os povos. O que ele está querendo dizer aqui é que esses fenômenos espirituais, ou seja, realizados por espíritos, eles também foram realizados lá nos povos antigos da Bíblia. Eu estou fazendo um estudo da Bíblia, à luz da doutrina espírita, com outro grupo, e eu estou demonstrando para eles os fenômenos espirituais que aconteceram desde o Gênesis. Ou seja, o problema é que aconteciam os fenômenos, eles não estudavam esses fenômenos. E, por conta disso, eles não compreendiam certas passagens e chegavam a chamar estas entidades do outro lado de deuses. Por isso é que Moisés falava com Deus. Por isso é que Noé falava tete a tete com Deus. Por isso é que tem gente até hoje, século XXI, que acredita que fala tete a tete com Deus nas suas igrejas. Mas aí a pergunta é a seguinte: será? É um questionamento. Será que quem estava conversando com Moisés diretamente era Deus? Será que quem estava conversando com Noé, está lá no primeiro capítulo da Gênesis, todos dois, era Deus? Será que estas pessoas das igrejas atuais estão falando diretamente com Deus? Eis a questão, minhas amigas. Será? Bom, quer ver uma outra coisa? Quem era maior? Jesus, Noé ou Moisés? Jesus, sem sombra de dúvida. Não tem lógica, sem sombra de dúvida, era Jesus. Ô, Rubinho, eu vou fazer um comentário aí, posso? Pode, claro. Aqui todo mundo pode. Assim, é que eu também estou participando da... Isso, eu sei, você está participando. Aí fica assim, a conclusão depois do estudo, eu fico pensando assim, tentando entender muita coisa que é meio confusa ainda para a minha mente, né? Certo. A minha mente de aprendizagem. Aí eu fico, mas se não é Deus, um anjo do bem, porque as coisas que na realidade Moisés, a vida de Moisés, a vida de Noé, né? São homens de Deus, né? São homens que pregaram o bem na terra, né? Sim. Então, pressupõe isso o quê? Mesmo que não tenha sido Deus diretamente, mas seria um anjo do bem, né? Alguém, sei lá, porque também tem aquela passagem que diz, que Jesus disse, para chegar ao Pai, de luz, né? Sim. Teria que passar por Jesus, né? Então, seria os espíritos de luz que são os anjos do bem, né? Sim, os espíritos seria de mais luz, ou menos isso? Os espíritos de luz são anjos do bem. Agora, a gente se questiona, Denise, pelo seguinte, olha só, eu vou chegar aí onde tu está querendo. Olha só, se a gente acabou de concluir que maior do que os três era Jesus, e a diferença é que Moisés e Noé falavam diretamente com Deus, ora, como é que pode entrar na nossa cabeça que se Jesus era maior do que Moisés e do que Noé, como não existe registro no Novo Testamento todinho
em que percebe-se Deus falando direto, aliás, Jesus falando diretamente com Deus. Verdade, verdade. Vocês sabem, não é verdade? É. Porque se fosse assim, Jesus poderia muito bem falar tete a tete com Deus, não poderia? Poderia, porque ele era maior. E aí o que acontece? Porque Jesus falava com Deus como? Vocês sabem? Através Oração. da oração. É assim que nós falamos com Deus. Através da oração. Não existe, toda vez que Jesus se recolhia para falar com Deus, ele fazia a prece. A conversa de Jesus com Deus era através da prece. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Agora, voltando aqui, Denise, para você. Então, olha só. Então, no caso de Moisés e de Noé, porque olha só, lá na Gênesis, Moisés dizem, né, os entendidos dizem que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Moisés diz que Deus se deliciava com o sacrifício dos animais, ou seja, cheiro de churrasco. Quando acabou o dilúvio, Denise, quando acabou o dilúvio, que Noé foi tirando os animais de dentro da arca, Deus pegou os animais limpos e as aves limpas e colocou todas em sacrifício. Ou seja, era muito animal, Noé sacrificando e tocando fogo. E Deus se deliciando com aquele cheiro. Então, peraí. É muito estranho. É muito estranho. Então, olha só. Que Deus é esse que se delicia com o cheiro do churrasco? Eu acho que por isso que ele disse lá na passagem, o homem deve ser criado à nossa imagem. Ou seja, vai ter que gostar de churrasco também. Por isso é que todo mundo também aqui embaixo gosta de churrasco. Quem não gosta? Coitado dos veganos, né? Dos vegetarianos, como é que fica nessa história? Pois é. Eles estão contra Deus, porque é só comer vegetal. Tá vendo? Tem umas coisas estranhas. Não, olha, às vezes a gente lê e passa batida em alguns pontos, né? Essa passagem realmente aí, se você for analisar, é meio coisa, né? Meio confuso. Sacrifício, né? Agora é só, Denise. Sim, diz. Porque assim, a visão que a gente tem é que o que Deus quer de nós, seres humanos, que nós tenhamos amor, né? Que nós o adoramos, que se adore a Ele sobre todas as coisas, né? Acima de todas as coisas. Sim. E para que esse sacrifício de animais, né? É meio confuso mesmo. Se você parar e analisar aí, você fica, né? Uma interrogação na sua cabeça, o porquê do sacrifício de animais, né? Acho que essa parte bem aí é meio confusa, né, Rubinho? Tá. Então a gente percebe, Denise, Nilma e Sandra, a gente só começa a entender a Bíblia se a gente tiver conhecimento da doutrina espírita. Senão a gente vai ficar totalmente confuso. Até porque tem gente que passa batido e não está lá escrito, né? Não raciocina, aceita tudo. Aí por isso que existem várias interpretações que cada um interpreta da maneira que convém, né? Exatamente. E aí é a velha história, as pessoas analisar, sei lá, explorar aquele contexto ali, aquilo que você está em dúvida, você acaba, não tem resposta, vamos seguir em frente, né? Vida que segue. Então, você acaba deixando essas coisinhas para trás e quando você volta a analisar, você vê que não tem resposta. São coisas que... Tá. Então, vamos lá. Continuando. Os espíritos anunciam
que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo ele os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Ou seja, o conhecimento do mundo espiritual abre um novo horizonte de regeneração da humanidade. Aí a humanidade vai passar a perceber coisas completamente diferentes do que via até agora, até esse instante. Porque quando a gente começa a conhecer a realidade espiritual, até o nosso comportamento tende a modificar. Porque eles ensinaram que a gente paga por aquilo que fizer, que a gente nunca paga pelo erro do próximo. Ou seja, o pecado de Adão, ele é que pague, não sou eu que vou pecar. O pecado de Josenilma, Denise não vai pagar, Sandra não vai pagar. O pecado de cada um de nós, né, nós vamos ter que pagar. Até porque o que Jesus diz é lei. Jesus disse assim, a cada um segundo as suas obras. Se Jesus disse isso, eu não posso aceitar que eu vou pagar pelo erro de Adão, pelo erro do meu pai, pelo erro do meu avô, pelo erro do meu bisavô, do meu tetravô e assim sucessivamente. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós colheremos os frutos das nossas ações. Sejam boas, sejam ruins. Amigas, é o seguinte. A gente sabe se cair a ligação, né? A gente retorna. Temos 10 minutos. Lá vai. Este livro é o repositório de seus ensinos. Ó, o que ele está dizendo bem aqui? Ó? Ele está dizendo, este livro, que livro é esse? Ele está falando. É o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, beleza. É o repositório de seus ensinos. Ou seja, o que eles ensinaram neste livro vai ser um conhecimento extraordinário. Um leque muito grande de conhecimentos que a ciência não tinha nem desconfiava de existir. Porque a ciência se preocupa mais com as coisas materiais, coisas de que só vendo para crer. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. Tem muita gente que acha, pessoal, que o conjunto de espíritos superiores, olha aqui, ó, é o Espírito Santo nosso. O conjunto. Né? O conjunto de espíritos superiores que divulgaram esta doutrina para nós, esse conjunto de espíritos do bem, elevados, todos eles juntos, dá o que se chama o corpo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo em si. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Olha só. Ele está dizendo que Kardec coordenou o estudo, mas os espíritos diziam para ele de vez em quando, olha, você tem que dar uma arrumada bem aqui, outra arrumada acolá. Ou seja, eles foram orientando Kardec para que a coisa ficasse de acordo com o que eles queriam, de acordo com a realidade espiritual. Então, olha só, Kardec coordenava. Kardec era um sábio, era um gênio. Então, ele colocou tudo em ordem aqui
E os espíritos foram examinar. É igual, meus amigos, os livros que o Chico Xavier psicografava. Quando o Chico Xavier psicografava, ele não publicava assim, não. Tinha que passar pela visão, tinha que passar pela coordenação do Emmanuel, para saber se o livro saía ou não. Ou seja, tudo o que o Chico escrevia passava pela coordenação, Pelo crivo. o crivo do Emmanuel. A palavra mais certa é essa, Sandra, obrigado. Pelo crivo do Emmanuel. Assim mesmo era aqui. Kardec era assistido pelo Espírito de Verdade. E ele coordenava, e o Espírito de Verdade dizia, olha, meu irmão, você dá uma arrumada bem aqui, tem que tirar determinada frase dali, tem que complementar isso bem aqui. E Kardec, né, ia só arrumando a coisa para que ficasse, segundo os Espíritos, perfeito. Toda grande obra, minhas amigas, tem que ter um coordenador. Toda. Indistintamente. Toda grande obra tem que ter um coordenador. Porque senão a coisa vira bagunça. E como os espíritos são extremamente organizados, eles não poderiam trazer uma obra desorganizada. Eles não poderiam nos trazer um trabalho desorganizado, porque assim eles estavam dando um mau exemplo. Não é como... vocês se lembram da história que aconteceu aí do desembargador com o soldado de trânsito, guarda de trânsito? Alguém já ouviu falar? Sim. Vi Pois que é. ele rasgou a multa. Pois é. Ah, sim. Uhum. Ou seja, quem é para dar o exemplo não dá. Ou seja, o camarada não é representante da lei? Se ele é representante da lei, ele deve ser o primeiro a cumprir com a lei. Mas peraí, os outros têm que cumprir e ele não? Que moral é essa? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Que moral é esta? Onde é que nós... É só no Brasil que acontece isso, né? Muito bem, continua. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Bomba. Constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar. Quem que recebeu a missão de publicar? Allan Kardec. Allan Kardec. Esta era a missão dele. Organizar, o mérito dele foi este. Organizar, colocar tudo em ordem direitinho e publicar. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas, na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza dos seus ensinamentos e pela união dos que se acham com os que usam os nomes venerados. Bom, vamos partir